Segunda grande lição que aprendemos com esse texto é: precisamos fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa da salvação. Então, é necessário entender o seguinte: a salvação não é por mérito do homem. Total mérito de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, só Ele poderia morrer por nós. Só Ele, na cruz do Calvário, poderia receber a ira de Deus por causa dos pecados do homem. Só Ele poderia morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade. Então a salvação não é por mérito nosso. É total mérito de Cristo. É bondade e graça de Deus. É o favor imerecível de Deus. É aquilo que Deus fez por nós, dando seu Filho para morrer na cruz por nós, mesmo sem a gente merecer. Isso é a salvação. Mas aqueles que entendem a graça de Cristo, que se arrependem dos seus pecados, que confessam os seus pecados a Cristo, confessam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e alcançam a salvação, eles têm que entender que quem verdadeiramente foi salvo, quem verdadeiramente se converteu, não vive mais para si mesmo, mas vive para fazer a vontade de Deus. Então a salvação é total mérito de Cristo, nenhum mérito do homem. Mas aquele que é salvo vive para a glória de Cristo. Aquele que é salvo vive para fazer a vontade de Deus. Aquele que é salvo anula a sua vontade para fazer a vontade de Deus. E é assim que alcançamos a salvação, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E vivendo para a glória de Deus, porque entendemos que quem é salvo, quem é convertido, vive para a glória de Deus, vive para a glória de Cristo. Então hoje, saiba de uma coisa: entregar a vida a Cristo é muito mais do que na frente de uma igreja, perante as pessoas, confessar que é pecador, confessar o seu Cristo como Senhor e Salvador e sair de lá para viver a mesma vida, não. Isso não é arrependimento, isso não é salvação, isso não é conversão. Conversão é quando você entende que você é pecador e precisa se arrepender genuinamente, verdadeiramente dos seus pecados. É quando você confessa os seus pecados a Cristo, com lágrima nos olhos, com arrependimento genuíno no coração, e quando você confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e vive a partir daquele momento não para fazer mais a sua vontade, mas a vontade de Cristo. Isso é conversão, isso é salvação. Então o que a Bíblia nos adverte aqui é que aquele